Fãs Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o episódio especial de Sandman, porque nessa sexta-feira, dia 19, a gente foi surpreendido com um episódio especial de 2 partes. A gente tem a adaptação de Sonho de Mil Gatos e também Calliope, que, gente, que histórias maravilhosas. E aí, nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre esse episódio. É um episódio só, dividido em 2 partes, então vão ter spoilers pra falar com detalhe, principalmente sobre as discussões que o episódio traz e por que ele foi tão importante de vir agora, principalmente abraçando o que foi abordado na temporada que a gente viu na sexta-feira, dia 5, quando a série estreou. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, gente, como eu falei, né, a gente tem 2 histórias aí e é muito interessante porque eu sei que muitos de vocês não tiveram contato com os quadrinhos e Sandman foi um sucesso. Eu imaginava que a Netflix sabia que iria bem, mas eu acho que eles não imaginavam que o sucesso ia ser tanto, e foi, tanto que tá aí no top 10 até hoje, e agora com esse episódio novo vai voltar pra primeira posição, muito provavelmente. Mas é interessante porque esse episódio especial, ele é um episódio que é bem a cara dos quadrinhos, e nos quadrinhos a gente realmente tem histórias que são mais fechadas, mais singulares. A gente tem essa narrativa principal da história que a gente acompanhou na primeira temporada, mas nos quadrinhos, às vezes a história ela é interrompida. Por exemplo, aquele momento que a gente vê a Nada no inferno é uma história dessas, assim, fechadas, que acontecem e que vão fazer até sentido pra narrativa principal, mas que você entende algum aspecto novo do Sandman, como, por exemplo, ele mudar a sua forma. Então a gente vê nesse episódio mesmo, em Sonho de Mil Gatos, o Sandman na forma de um gato, mas sempre nessa forma, né, de um perpétuo. Então ele seria o rei dos sonhos dos gatos. Na história a gente acompanha uma gata de raça que teve os seus filhotes tirados dela por ter cruzado com o vira-lata, e através dos sonhos ela vai atrás da verdade sobre os gatos terem sido grandes deuses, mas que isso mudou de forma com o passar do tempo, e ela quer retomar o poder, já que os humanos não tratam os gatos como deveriam tratar. Enfim, magnífico que eles tiveram essa ideia, gostei muito, foi uma grata surpresa, ou uma gata surpresa, tô brincando, mas principalmente porque a gente não imaginava e contemplou bastante a história do que a gente assistiu. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas ao mesmo tempo eu sinto que esses episódios, eles são muito complementares um ao outro, mas já vamos chegar lá. O primeiro que eu vou falar é Sonho de Mil Gatos, e como um de vocês tuitaram mesmo quando eu falei que saiu o episódio especial, gente, esse episódio, pra quem é pai e mãe de gato, é de partir o coração. Ele é muito intenso, mas eu preciso dizer que, assim, eu amei a animação e amei que a gente teve um momento de animação, porque em muitos momentos se aproximava do que é os quadrinhos, o desenho nos quadrinhos, né, a forma que ele é feito. Então, até alguns aspectos de sombreamento me remeteu bastante aos quadrinhos, e principalmente que a gente tem uma história muito potente. E é interessante a gente observar, né, conforme a gente acompanha a história que ela tá contando pra gente, do que ela passou, no final ali a convenção, quem compra a ideia é o gatinho mais jovem. Isso diz muito sobre a nova geração, sobre acreditar nos sonhos e ir atrás dos sonhos, né? Mas como eu falei, a história de partir o coração, né? Porque a gente tem essa história dos filhotes e, nossa, gente, por que que o ser humano faz isso, sabe? Era só filhotinhos. E o jeito que ele fala também, né? Porque era uma gata de raça. Ai, sério, meu coração partiu. Eu chorei assistindo. Tem 14 minutos, se eu não me engano, essa parte do episódio. Me partiu muito o coração. Também gostei muito que a gente viu o Sandman de outra forma. E também é interessante a gente ver como que ele atua de diferentes formas, né? Como ele é presente de todas as formas. E eu acho que isso complementa mais ainda a relação que eu falei, né, da história da Nada, pra gente ter a noção de como o Morpheus, ele se modifica, mas ele representa o sonho ali pra todos, inclusive pra um gato. Então, assim, é uma história de partir o coração. Já a segunda história é a Calliope. Aqui a gente vê um escritor que se aposta da Calliope e utilizava dela pra conseguir as suas ideias e se tornar um escritor famoso, e
depois ele passa a posse da Calliope para um colega conhecido seu, para ele usar delas também. Gente, essa história nos quadrinhos, ela é bem equivalente, mas tem pequenas diferenças aí, e uma das diferenças é que ela é mais explícita, mais violenta. É lógico que assim, a gente não precisa tornar a coisa visual. Eu acho que eles deixam muito bem claro como que o Rick tirava dela para conseguir as suas ideias. Mas caso você não tenha entendido, né? Na história dos quadrinhos, o homem estuprava a mulher para ele ter o seu dom, então ter as suas ideias. E é interessante como eles constroem essa história, porque inicialmente a gente vê ali ele como um pedagogo, né? Dando a sua aula singela e tudo mais. Ao mesmo tempo a gente vê como ele tá conturbado, porque ele não consegue escrever nada, mas aí começa o questionamento do episódio, né? Qual é o limite da humanidade? Porque ele se aproveita de uma mulher, e é mais interessante ainda a gente ter essa visão da deusa Calliope como uma pessoa. Então a série, ela te coloca numa posição de você realmente faria mal a alguém, uma pessoa, ou até mesmo aqui no caso, né, uma entidade, uma deusa, para conseguir o que você quer. Você ultrapassaria esse limite? E a gente vê que não é só, eu preciso dessa ideia para conseguir pelo menos fazer o meu contrato. Não, ele sempre vai querer mais e mais. Então o episódio também trabalha muito com a ambição do personagem. E eu preciso dizer, eu achei interessantíssimo que uma das pequenas mudanças que também teve da história original é como eles incluíram o fato dela pedir ajuda pro Morpheus depois de um tempo, né? Porque ela pede ali, ela fica suplicando por ajuda, mas aqui eles aproveitam o aspecto dele ter ficado preso. Então ela não conseguiu pedir ajuda pra ele porque ele tava preso. Então foi muito interessante como eles encaixaram na história, e também depois, né, quando a gente tem a conclusão ali da atitude dele com ela, a gente descobre que eles tiveram um relacionamento no passado, que havia uma ferida, mas que ainda assim ele estaria ali para ajudar ela, e ela fala sobre como ele mudou. E é aí que eu começo a falar que é um dos aspectos que o episódio traz, que abraça toda a temporada que a gente viu, porque na primeira temporada de Sandman a gente viu a mudança, a evolução do Sandman como pessoa. Isso foi um aspecto que eu falei muito na minha análise com spoilers aqui no canal, como o Sandman se modificou, como o Sandman evoluiu, a ponto até mesmo dele admitir algumas coisas para a bibliotecária ali no final da série. Então eu gostei muito de como eles aproveitaram o que a gente viu e como eles encaixaram tudo isso, mas também, como eu falei, como essas duas histórias abraçavam a temporada como um todo, porque aqui a gente vê atitudes de humanos com deuses, com representações de deuses, né? Mesmo que o Sandman não necessariamente seria um deus, né? Mas um perpétuo, ainda assim, no início da temporada a gente vê como ele foi trancafiado. Teria sido a morte, e o Burgess, no caso, tinha como objetivo trazer o filho dele de volta, mas no final eles acabam pegando o Sandman, e ele mesmo fica pedindo, né? Se você me der as coisas que eu quero, eu te devolvo seus artefatos. Então, é exatamente o que a gente vê aqui. Nessa história, especificamente da Calliope, né? Ela até mesmo explica pro Rick que é só ela liberar e pedir aos deuses, como as pessoas geralmente faziam, e que aí ela traria os dons e tudo mais, e que o escritor fazia, o que o Rick faz no episódio era tirar dela, não era pedir a ela. Então a gente vê muito essas atitudes humanas, o quanto ultrapassa mesmo uma entidade que seria algo maior. A dos gatos mesmo diz muito sobre isso, né? Em algum momento os humanos dominaram e subverteram o papel dos deuses, né? Então é muito interessante esse episódio, é muito interessante como ele vem, principalmente nesse pós-temporada. Eu acho que encaixa perfeitamente com a história. Adorei que eles fizeram a adaptação dessas duas histórias. E tem outro aspecto que eu quero falar também aqui da história da Calliope, é como eles também aproveitam para trazer para nós a história, no sentido em que ela fala que as leis foram criadas quando elas, as irmãs dela, não tinham vozes. Então a gente também vê muito como as leis até hoje, né, elas são dominadas por criações de homens, e como isso afeta diretamente no direito da mulher. Enfim, gente, eu acho que esse episódio, ele é realmente muito profundo. Ele é um episódio para você sair refletindo, mesmo que a gente não tenha exatamente as nossas relações tão diretas com deuses, assim como na série mostra, ainda assim é para refletir como a gente, como humano, trata os outros. E eu acho que essa é a beleza dessa série, gente, é a reflexão que ela traz, não da série, né, da escrita do Neil Gaiman, que é magnífica.
magnífica e a gente tem essas histórias incríveis por causa dele. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dos episódios, de cada um deles, o que te fez refletir e qual é o limite para conseguir aquilo que a gente quer. Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!